Tá ok, sim. Sim, ok. Estou Beleza. enxergando. Pessoal, então é o seguinte, então vamos começar de fato. Eu mudei o tema da aula de hoje, como vocês já devem ter notado pelo título, e eu fiz essa mudança basicamente porque algumas coisas mudaram. Né? Então, o tema é essa era pós-coronavírus, e o que a gente pode fazer para ter cidades mais inteligentes nesse período. E, na verdade, eu estou pensando muito mais no que vai acontecer quando realmente a gente estiver saindo dessa crise. Né? Por que eu fiz essa mudança? Eu, inicialmente, estava preparando uma apresentação para algumas métricas e alguns pontos relevantes em cidades inteligentes. Depois eu passo para vocês os slides, e tem vários links importantes, e esse Easy Park Group é um índice de maturidade de cidades inteligentes. É um índice muito interessante, depois a gente entra lá e dá uma olhada, mas basicamente as métricas eram essas que aparecem na tela. Caso não dê para ler com clareza, vou comentar algumas, né? Estacionamento inteligente, serviços de compartilhamento de carro, gerenciamento de tráfego e por aí vai. Né? Imagino que vocês consigam ver boa parte das palavras aí anotadas. Acontece o seguinte, alguns desses itens deixaram de ser importantes e alguns até deixaram de ser relevantes. Quem comenta comigo aí algum item desse que deixou de ser tão importante quanto era antes? Bom, durante a quarentena, não estamos mais falando de smart parking nem de car sharing. Pois é, o primeiro item já matou, né? Entre outros, né? Tem vários outros. Alguns itens ficaram mais importantes, na verdade, mas essas métricas mudaram, tá? Então eu mudei o escopo e basicamente vou começar fazendo o seguinte, né? Vou falar rapidamente, porque eu não quero falar tanto sobre Covid-19, vocês já estão cansados de ouvir falar do assunto. Falar um pouco sobre a situação atual, impactos esperados e a discussão que eu quero promover com vocês é como vai ser, o que a gente pode propor, o que pode ser melhor no futuro. Bom, vou passar meio rapidamente pelos primeiros slides. Então, esse slide mostra as recomendações da OPAS sobre essa já pandemia, que teve os primeiros casos em dezembro de 2019, faz nem 3 meses, 4 meses, nem 4 meses, e hoje com 1,5 milhão de casos. Né? A característica principal é uma alta capacidade de contágio, como mostra um comparativo entre epidemias ou pandemias anteriores. Né? Então, o Covid-19 está aqui com uma taxa de contágio mais ou menos entre 2 e 3. Esse número R que está aqui é basicamente quantas pessoas cada paciente contaminado contamina. Tá? Então, no eixo horizontal, basicamente é isso, e no eixo vertical a gente tem uma fatalidade. Então, apesar de Covid ter uma fatalidade não muito alta, essa combinação de fatalidade, digamos, baixa e alta capacidade de transmissão acabou gerando essa pandemia que a gente está vendo. Mas não são só esses fatores, né? O mundo mudou e a mobilidade humana também contribuiu muito para essa rápida expansão da doença. Então, esse é um diagrama que talvez vocês até sigam a pandemia por ele, né? É um diagrama que dá um quadro mundial. Mostro ele basicamente para dizer que é uma questão realmente mundial, praticamente não tem nenhum rincão sem nenhum caso de coronavírus.
né? E o Brasil já entrou aqui na lista dos top 20, top 15, né? E os casos crescendo, né? Bom, desse ponto em diante, eu vou me fazer uma reserva epistemológica aqui, que muito dos pontos que nós vamos comentar são previsões ou estimativas, né? Então tem uma capacidade de erro meio alta aí, mas vamos lá. Primeiro, previsão dos Estados Unidos, né? Essa previsão ela foi baseada em uma pesquisa feita pela própria Casa Branca, pelo próprio governo americano, que estima entre 100 mil e 240 mil casos fatais de coronavírus nos Estados Unidos. Vocês devem ter visto, particularmente eu acho assustadora a curva de crescimento de coronavírus nos Estados Unidos. A curva é claramente exponencial e agora que ela começou a ter parou de crescer numa taxa, nas taxas anteriores, né? A curva começou a balançar. Esse slide, ele mostra a previsão da curva no Brasil, tá? E tenta basicamente demonstrar o que aconteceria se deixasse rolar, sem medidas de prevenção, com algum distanciamento social e com algum distanciamento forte, tá? Esse gráfico, ele foi gerado pela Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, e ele tem umas coisas muito interessantes que eu queria chamar a atenção. Primeiro, nós estamos aqui, num ponto em que a curva é praticamente reta. Quando a gente olha para a nossa curva de contaminação, a gente tem a impressão que ela está subindo muito rapidamente, mas olha a situação, se você olhar para onde a gente se encontra no quadro geral, a gente está no começo da crise. Tem duas observações que eu queria fazer importantes aqui. Primeiro, essa curva ela não tem escala na vertical. Não se tem clareza do impacto real final, né? Qual vai ser esse pico, ou esse pico, não se tem clareza, tá? O que se sabe é que o dia de amanhã depende do dia de hoje. Então, é o tipo de modelo que você, às vezes, não põe escala nenhuma na vertical. E outra coisa que não está prevista nesse modelo é que essa é uma previsão de uma onda. A gente pode ter várias, a gente pode ter sucessivas ondas de contaminação, que é o caso hoje da China, né, que começa a se preocupar com novas ondas de contaminação. Deixa eu dar uma paradinha para checar se tem mais alguém entrando. Aparentemente tudo ok. Bom, travou aqui. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Obrigado. Tá ok para mim, Arlindo. Tá ok. Sim, estamos vendo. Tinha travado aqui. Voltou. Então, existem em aberto várias linhas de pesquisa. Vou citar algumas sem exaurir, né? Então, monitoramento e modelos de predição, algo absolutamente complexo. Educação e prevenção de contágio. Tratamentos clínicos eficientes, está no auge essa discussão. Vacinas e o fortalecimento do sistema imunológico da população. Planejamento hospitalar, gestão de leitos, etc. Né? Essa lista é não exaustiva. E quais são aí impactos? Né? Quais são os impactos? Primeiro, o impacto na saúde, no sistema de saúde, os impactos econômicos, basicamente desemprego e desaceleração econômica são esperados a curto prazo, impactos sociais, de distanciamento e novos hábitos que vão ser criados, própria organização política, a forma como, no Brasil, por exemplo, municípios, estados e federação se organizam, etc. Né? N impactos aí.
um pouco a ideia que eu queria conversar com vocês é quais vão ser esses impactos e como que a gente pode tentar tratá-los. Esse diagrama, eu gostei muito desse gráfico, né? Eu cheguei a mandar para vocês na nossa lista de WhatsApp. Ele descreve os players, né? Quem perde mais e quem eventualmente pode ganhar um pouco nessa crise. Então, é um infográfico muito interessante, né? Então, ele coloca no fim da fila os serviços de turismo. Depois, aviação, automotivo, construção, manufatura de objetos não necessariamente prioritários, né, os supérfluos, serviços financeiros, educação com alguma perda, óleo e gás, agricultura, e agora a gente começa a entrar em setores que tendem a não ficar tão mal, ou eventualmente até ganhar em energia, né? Serviços eletrônicos de comércio, tecnologia da informação e comunicação em geral, produtos para higiene, para educação e para cuidado com a saúde, venda de alimentos e serviços médicos, tá? Na verdade, a gente sabe que a economia tende em todos os setores a ter perdas, né? Então eu acho interessante esse desenho aqui para a gente ver onde as perdas são mais significativas. E essas perdas tendem a se recuperar quando? Então aqui tem um gráfico da Deloitte, né, da consultoria especializada nesse tipo de pesquisas, né? Então, esse gráfico ele mostra alguns setores da economia, alimentação, varejo, restaurante e lazer, viagens e hotelaria, né? São essas curvas, e mostra essa janela de tempo de fevereiro de 2019 até fevereiro de 2020 a fevereiro de 2021, e todos esses setores, eles tendem a voltar ao estado inicial, mais ou menos ali por fevereiro, março, abril do ano que vem, tá? Então tem perdas significativas aqui também tem um gráfico sem escala, e a gente está numa fase em que a gente deve experimentar as piores quebras, né? Mês de abril e mês de maio devem ser os períodos mais duros. Ok. Então, esses eram os pontos gerais, e agora eu queria falar um pouco mais sobre esses impactos socioeconômicos, principalmente, dentro das cidades. Basicamente, estou usando o termo post-coronavirus era, né, a era após o coronavírus. Me parece que esse é o termo que está sendo usado em escala global, e basicamente quais são os novos hábitos que a gente tem de criar, quais são as novas habilidades que a gente tem que desenvolver, quais novos serviços provavelmente a gente vai precisar. Primeiro, para a gente aguçar a imaginação, vou citar 2 textos do Yuval Harari, que vocês devem conhecer. Ele é autor de 3 best-sellers dos últimos anos, né? E ele soltou 2 textos recentes, né? Um na revista Time, em que ele fala sobre essa batalha contra o coronavírus, e que a humanidade tem um leque, né? Está sozinha, sem líderes. E um pouco mais recentemente, dia 20 de março, um texto sobre o mundo o mundo após o coronavírus, como esse mundo pode ser. Eu mandei esse último texto para vocês, para quem pudesse dar uma lida hoje. Eu extraí alguns trechinhos, só para a gente conversar um pouco, puxar esse assunto. Esses trechinhos, esses 4 trechos são do primeiro texto, de 15 de março, no qual o autor fala o seguinte, né?
O verdadeiro antídoto para a epidemia não é a segregação, mas a cooperação. Então, eu marquei aqui como uma das palavras-chave que eu considero interessante para a gente, a questão de cooperação. Num outro texto, sem citar nomes, ele fala o seguinte, né, que para derrotar essa epidemia, as pessoas precisam, basicamente, confiar na ciência, confiar nos pesquisadores e confiar em quem entende do assunto de fato, né. Essa é talvez um dos pontos interessantes, é uma certa recuperação de confiança na ciência. E aí eu deixei o resto aqui, apesar que a parte que nos interessava era essa, mas o resto dizia o seguinte, né, que nos últimos anos, políticos irresponsáveis têm deliberadamente colocado à prova a confiança na ciência, nas autoridades públicas e na cooperação internacional. Como resultado, estamos aí nessa crise, basicamente abandonados da ajuda de lideranças globais, que poderiam organizar e coordenar uma recuperação. Pensou em alguém, né? Muito bem. A terceira parte que eu queria destacar do texto você seguiria um líder num momento de crise, em cujo mote, né, em cuja o chavão é eu primeiro? Também pensou em alguém, né? Bom, lembrando que esse texto foi de 15 de março. E, por fim, aqui, né, se os resultados dessa epidemia forem maior desunião e desentendimento entre humanos, de fato o vírus ganhou, né? Eu achei muito interessante essa frase. Nem tem muito a ver com a nossa discussão, né? Mas eu deixei aqui porque ela estava muito interessante. Então, quem vai ganhar, né? Vamos torcer para não ser o vírus. Já no texto do dia 20, eu anotei outros quatro trechos para a gente pensar, né? Esses grifos não são do texto, né? Os grifos fui eu quem fiz. Primeiro, muito a ver com as discussões recentes que a gente tem tido na universidade, né? O que acontece quando todo mundo trabalha de casa e se comunica à distância? O que acontece se todas as escolas e universidades, de repente, né, de hoje para amanhã, fossem trabalhar online? Acho interessante o questionamento de que, em tempos normais, nenhuma instituição faria isso sem conduzir experimentos. Mas destaco, não são tempos normais. O segundo trecho que eu quero destacar antes de falar sobre esse segundo trecho, né, o Harari, no texto, ele comenta sobre os perigos da invasão de privacidade, mesmo quando o motivo é muito importante, como, por exemplo, controlar uma epidemia. Como, por exemplo, controlar uma epidemia. E ele sugere que um dos caminhos para controle é monitoração biométrica, né? Então, imagina, por exemplo, se você tivesse uma pulseira e todos os seus dados biométricos fossem monitorados. Tá? Essa monitoração biométrica, segundo o autor, se fosse mal utilizada pelos governos, isso poderia colocar no chinelo escândalos como o da Cambridge Analytica, né? Ou seja, poderia gerar problemas incomparáveis, né? Continuando. Considere, por exemplo, que a simples prática de lavar as mãos, nada pode ser mais simples do que isso, né? Simplesmente lavar as mãos com água e sabão, isso tem talvez o maior impacto em toda a prevenção desse momento de crise, né? Então, destaca-se uma ação tão simples, um impacto tão grande.
E nas nossas soluções, um pouco, é isso que a gente quer, né? Simplicidade com impacto. E, última questão, de novo ele usa a palavra cooperação, mas agora separando com um hífen aqui de cooperation, né? Na ideia, reforçando a ideia de operação conjunta, muito mais do que simplesmente colaboração, né? Então, essa cooperação global é vital para que se consiga os melhores resultados na saída dessa crise. Cada barulhinho desse é alguém que está entrando. Então, essas eram as opiniões do Harari, fiz um breve resumo, sugiro a leitura dos textos, eles são interessantes. Mais algumas opiniões. Agora uma opinião da chamada Ferramenta do Capitalismo, a revista Forbes. Ela aponta 5 previsões, ou 5 cenários, e visa falar sobre o que ela espera em setembro de 2021, ou seja, teoricamente, quando talvez até já se tenha uma vacina, ou quando talvez a coisa até já esteja realmente controlada e a vida tenha voltado ao normal. São muitos usos da palavra talvez, né? Mas quais são essas previsões? Então, para o mundo, a taxa de crescimento de 2020 deve ficar em 1,2%, em 2021 deve subir para 4%. A China deve fechar 2020 em 2,8%, 2021 em 6%. Estados Unidos, 0% esse ano, 2021, 3%. E nós? E o Brasil? As estimativas, as últimas que eu li, são de crescimento, ou melhor, recessão, crescimento negativo para 2020. E não encontrei nenhum dado mais robusto para 2021. Mas, enfim, é um movimento recessivo ímpar, né, não visto anteriormente. Segundo a previsão ou opinião da Forbes, é o impacto nas viagens globais. Não só primeiro impacto, na verdade, é pouquíssimas viagens a negócios, pelo maior uso de ferramentas digitais de comunicação. Essas viagens devem cair a quase zero, mas também viagens de turismo. Também viagens de turismo devem sofrer nesse período. Terceira conclusão, investimentos. Esses devem ser mais conservadores. Primeiro, né, as oportunidades vão se reduzir. Quando essas oportunidades se reduzem, você investe onde é mais certo, e praticamente nesse período deve haver uma extinção aí dos unicórnios. Unicórnios são aquelas startups com potencial bilionário, né, startup da ordem de bilhão de potencial de criação de negócio. E segundo a revista Forbes, como essas empresas, os unicórnios, prevêem ganhos futuros, mas não a curto prazo, dificilmente a gente vai ver novos unicórnios nos próximos anos, tá? Porque esses investimentos devem migrar para setores mais conservadores. Quarta questão, algum acirramento político no futuro. E quinta questão, deve-se ouvir falar novamente sobre inflação. A Forbes está analisando o cenário americano e, basicamente, a questão inflacionária aí é impressão de dinheiro, e vamos ver o que vai acontecer. Bom, então esse cenário após o Covid-19, ele está cercado de incertezas, né? Primeiro, a questão de duração dessas ondas, quantas ondas vão ser, qual vai ser a dureza do impacto, quantas ondas nós vamos ter. Tem um conjunto de perguntas aí, mas já dá para pensar em algumas coisas, né?
O que a gente deve ter provavelmente? Então, agora, daqui a pouco, começo a pedir o feedback de vocês sobre o que vocês enxergam para daqui a cerca de um ano. Então, por exemplo, a partir de abril de 2021. Para iniciar essa discussão, eu vou colocar alguns itens aqui, né? Então, a gente deve ter mais higiene, mais distanciamento social, como o que nós temos agora, né, nesse momento, mais colaboração, mais atividades executadas em home office, em educação à distância e mais uso de mídias digitais, mais infraestrutura de saúde, logísticas realinhadas e talvez mais complexas. Por outro lado, deve haver queda no emprego, deve haver redução no deslocamento das pessoas, deve haver redução de aglomerações, consequentemente, aí, redução de consumo e redução de investimentos de risco. Só para chamar a atenção que o sinal de menos aqui é menos mesmo, não é um bullet, né? E assim como do lado esquerdo aqui é um mais, não é simplesmente um bullet. Bom, eu elenquei aí esses 11 itens, mas eu quero saber agora o que vocês acham. Quem me indica prováveis cenários ou coisas que vão mudar nesse após-Covid? Seja ele quanto tempo vai durar, no final, o que vocês esperam? Alguma coisa não mencionada? Professor, boa noite. Leandro que está falando aqui. Se eu me escuta falar, bem? Ouço bem, os colegas também, provavelmente. Então, professor, eu sou obrigado a discordar da parte econômica um pouco o que foi colocado aí, porque o que acontece? Eu invisto na Bolsa de Valores, acredito que alguns aqui também, e foi feito, e todas as vezes que houve alguma epidemia ou pandemia no cenário mundial, a economia se recuperou no máximo em 6 meses após a epidemia. Então, não sei se esse cenário que foi colocado aí, mesmo com estudos, ele é real, porque das outras vezes também houveram previsões que não foram confirmadas, previsões até pessimistas, que não foram confirmadas. Então, não tem como realmente a gente saber. Então, eu estou só, assim, colocando... Não, concordo, você tem razão. O que foi que o senhor falou, tipo assim, tem alguma coisa aí que, de repente, não tenha sido colocado e tal, eu vou por essa linha, porque eu recebi aqui várias coisas, vários estudos sobre economia mostrando a pós-pandemia. No máximo, a maior que teve até hoje, no máximo, foi 6 meses depois o cenário econômico se recuperar. Só isso que eu queria colocar a mais de informação. Legal. Eu acho interessante que você tenha comentado esse ponto. Eu posso até procurar aqui e mandar depois no grupo lá, sem problema nenhum. Legal. Bem-vindo que você mande as diferentes visões aí. Agora, quando a gente fala de Bolsa de Valores, Bolsa de Valores, claro, é um índice da economia real, né? Mas a questão principal aqui, vamos pensar assim, outras crises anteriores. Pandemia da gripe espanhola, que aliás não era espanhola, né, americana, todo mundo sabe, né, que ela não surgiu na Espanha. Mas a gripe espanhola, talvez a situação de Bolsa de Valores tenha se recuperado mais rápido. Mas assim, difícil comparar a Bolsa de Valores de hoje com de 1928. Não, mas nós passamos pela crise do SARS, teve H1N1, tiveram outras crises, outras epidemias. H1N1 matou muito mais do que o corona, né? Por enquanto, né? Se você comparar as crises... Só para terminar o raciocínio rápido aqui.
Então, essa comparação de crises, ela ainda, nosso retrato do Covid ainda é muito pequeno. Não estou defendendo nenhum ponto, nenhum outro. Só estou dando mais elementos da incerteza, tá? Eu só estou colocando a informação também. Mais elementos da incerteza. Então, assim, exceto a China e Coreia do Sul, que também não estão tranquilos, mas exceto esses dois países, todos os demais, aparentemente, não tem curva descendo, né? Então, não se sabe com clareza onde vai dar isso. Mas eu queria também separar um ponto, Leandro, que uma coisa é o número de pontos da Bolsa de Valores. Outra coisa pode ser a economia real, né? O produto interno bruto de um país. Não sei se isso está bem correlacionado também. Estou dando uma outra incerteza, tá? Não, então, sabe por que que acontece, professor? Vamos lá, eu vou investir, por exemplo, em alguma empresa, eu não vou investir em qualquer empresa. Eu vou investir numa empresa que não tenha dívida, uma empresa que tenha um balanço patrimonial correto, uma empresa que não tenha seu capital de giro maior do que maior a dívida do que seu capital de giro, porque senão ela não aguenta. Então, assim, pela base da Bolsa de Valores, você consegue saber como as grandes empresas estão agindo e o que os investidores esperam e estão esperando dessas empresas. Entendeu? Então, assim, quem mais contrata são as maiores empresas, maiores indústrias. E elas têm ativos dentro da Bolsa. Então, e elas é que puxam a economia do país. A Bolsa brasileira é impulsionada pela Petrobras, pela JBS, que é o principal fornecedor de carne que a gente tem. Enfim, são algumas empresas-chave que impulsionam a economia do Brasil. A China já falou que vai ajudar o Brasil importando, né, vários produtos, várias coisas. Ela vai injetar dinheiro aqui dentro do Brasil. Então, não tem como, realmente, eu concordo, não tem como a gente estimar um tempo certo do quanto a gente vai ficar na crise, até porque o governo ele está arrumando formas de injetar dinheiro para o país para ele poder sobreviver. Entendeu? Porque senão uma atitude que o governo fez hoje foi colocar mais uma vez o FGTS para saque. Isso vai injetar um dinheiro na economia. Já é sabido que os pedidos, as empresas que trabalham com o varejo pela internet, aumentou absurdamente. Monstruosamente. Antes de abrir para o Rafael, que o Rafael queria comentar uma coisa, concordo, esses pontos são motivações aí para a economia se segurar. Duas observações que eu queria fazer, né? O lance das grandes empresas, a tendência é que a crise seja mais severa para as pequenas empresas. De forma geral, a tendência é essa. Acho que todo mundo concorda com isso, né? Quando vem uma crise, o pequeno sofre mais. Então, esse domínio das grandes empresas tende a aumentar, né, na Bolsa. Mas de novo, né, são incertezas. Rafael, você quer comentar? Você tinha uma pergunta? Isso, é bem interessante a gente falar desse ponto econômico, Bolsa de Valores, porque até pegando o próprio o Harari, ele também fala isso, que a Bolsa de Valores ela é um processamento de dados, e dados rápidos e eficientes. Então, se hoje a gente tem uma demanda vamos colocar um exemplo aqui, por pão, eu acho que ele até usa esse exemplo no livro dele até. Então, você vai começar a investir em mais empresas que investem em biotecnologia para fazer um trigo mais eficiente para a questão do pão. Só que se essas empresas falharem, para onde a gente vai? É como você colocou aí. Os investimentos vão começar a ser mais conservadores.
E aonde que essa economia global ela vai se tornar? Porque a gente vai ter o acirramento político. Você mesmo colocou, as previsões de crescimento entre Estados Unidos e China já vão ser totalmente diferentes. Em 2021, a gente vai ver o Ocidente muito mais forte, o Oriente, quer dizer, muito mais forte que o Ocidente. Então, a gente fazer previsões de que em 6 meses nós vamos sair bem, beleza, mas a gente não sabe nem quanto tempo vai durar essa curva de quarentena. Então, como vai ser o processamento de dados de uma bolsa de valores em uma quarentena? Será que ela vai ser eficiente? É isso que o grande questionamento é como que as empresas vão agilizar suas pesquisas para que sejam eficientes, controlar esses dados, colocar esses dados amostras e nós fazermos os investimentos corretos. Pessoal, É um questionamento aqui muito... Rapidinho, posso só acrescentar? Porque essa pergunta é fácil de responder, ela não é complicada, não. Simples, pelo balanço patrimonial. Toda empresa que está na Bolsa de Valores, ela é obrigada pela CMV, que é a Comissão de Valores do Brasil, ela que rege toda a regra da Bolsa, toda empresa ela tem que colocar o seu balanço patrimonial lá. Tá? Tem empresas que têm regra de ser semestral, tem empresas que são trimestrais, tem empresas que são semestrais, e todo ano tem um anual. Não tem jeito, o anual não tem como fugir. Então, existem regras, e essas regras devem ser respeitadas, senão a empresa não fica na bolsa. Então, como você falou, mas como é que a gente vai saber? Simples, pelo balanço patrimonial da empresa. E a própria empresa, ela já sabe a margem dela. E quando acontece algum problema, como está acontecendo agora, elas emitem comunicados. As empresas que não colocam balanço patrimonial mensal, elas emitem comunicados quase semanalmente do que está acontecendo. Então você tem um controle da empresa, porque o investidor ele não vai pegar o dinheiro dele, porque quando você fala de dados, eu não falo de dados, eu falo de dinheiro. O investidor ele não vai pegar o dinheiro dele e vai colocar no negócio que ele sabe que ele vai perder. Isso aí fora de cogitação. Não tem como. Ninguém joga na Bolsa de Valores para perder. Então, não são dados. Leandro, deixa eu só colocar um outro são as ponto empresas, aí, o questionamento. Os dados são as empresas que emitem, entendeu? E se elas não emitirem, a CMV tira elas da bolsa. Só adendo essa informação. Alguém estava querendo perguntar? Alexandre aqui. Alexandre, eu só queria tentar voltar o tópico, porque realmente relevante para a maioria da população. É claro, eu imagino que a questão do investimento é importante, a questão de quanto você vai ganhar ou perder na bolsa, assim, quem tem dinheiro faz dinheiro. Eu acho que o que a gente teria que pensar, assim, do ponto de vista de cidade inteligente, como é que a gente pensa nesse futuro para a grande maioria das pessoas? A gente está falando de 70 milhões de pessoas que vão precisar de um apoio por 3 meses para poder pagar a conta mínima. Então, assim, eu queria tentar voltar para uma coisa um pouco mais prática. Então, assim, pensando no 2021, como era o exercício proposto, uma coisa que eu colocaria era menos privacidade. Acho que a gente vai ter uma questão grande, global, uma demanda global por tentar diminuir a privacidade, como foi dito antes, para poder acompanhar, rastrear, medir e tudo mais. E também eu penso que a gente vai ter que repensar a cadeia de distribuição de tudo, de alimentos e de tudo mais. A gente ainda não está sofrendo com questão de abastecimento, mas eu acho que isso é um ponto que vai entrar no radar. Assim, principalmente quando você começa a perceber que tem empresas que estão centralizando a produção de itens que deveriam eventualmente estar mais espalhados para simplificar a distribuição de equipamento médico, hospitalar, alimentos, e que talvez depois dessa crise a gente fosse assim, cara, deveria haver um pensamento para se distribuir isso, para simplificar essa distribuição e evitar alguma das coisas que tem ocorrido. Tá, eu acho que a maioria das pessoas vai concordar plenamente, Alexandre. Tem uma observação a se fazer nos 70 milhões de pessoas que você citou. 40 milhões delas não são bancarizadas. E, assim, difícil até de chegar nesse pessoal. Sim, e eu volto a falar o que a gente comentou nas aulas presenciais. Cidade inteligente, sem cidadania inteligente,
ela é bonita, mas ela não é relevante. Acho que a gente tem que pensar também em como é que a gente traz esse pessoal que está fora dessa conversa para aproveitar o benefício da cidade. Acho que cidadania talvez seja o ponto, né? Mais cidadania. Perfeito. Bom, professor. pessoal, só mais uma intervenção e aí eu vou retomar para a gente avançar. Eu acho que é o Rui. Rui, é você que está... Isso sou eu. Só para complementar, o governo está tentando liberar esse dinheiro, né, esses R$600, e uma das principais dificuldades é ter cadastro. As pessoas não têm cadastro, tá? Então, assim, isso daí passa pelo que o Alexandre está acabando de explanar. Essas pessoas não existem praticamente para o governo. O governo não tem como acessá-las. Tá? O cara tem um RG, mas aquele RG ali, ele não tem um ID dentro do governo. O governo não tem como pagar essas pessoas. Então, Pois é. Realmente tem um buraco aí a ser fechado. Pois é. É só isso. Então, só complementando essa informação, esse buraco ele já foi tampado pelo governo. Essas pessoas que não têm como tirar o dinheiro, eles vão abrir uma conta na Caixa Econômica Federal. A pessoa não vai ter que pagar manutenção, não vai ter que pagar nada. E para essas pessoas, eles vão depositar esse dinheiro diretamente na Caixa Econômica. Então, essas pessoas, me parece que elas estavam autorizadas aí na Caixa Econômica para poder fazer o cadastro, alguma coisa assim, tá? Com os devidos documentos. Mas isso pode demorar, né? Porque depende da Senado, votação, essas coisas aí, né? Mas não tem um buraco tão grande que eles pensaram nessas pessoas. Então, eu acho que, na verdade, o buraco é maior do que eles caixa. Mais ou menos. A conta que eles estão criando na caixa é uma conta digital. Para poder oferecer sem taxa e tudo mais, a ideia é que eles que eles criem essa conta como uma conta digital, como um Nubank e tudo mais, para essas pessoas poderem ter acesso a esse dinheiro e fazerem transferência para algum outro fundo. O que é muito legal, a única coisa é que desses 70 milhões de pessoas, quantos deles têm smartphone para poder acessar essa conta, né? Exato. Bom, pessoal, eu preciso continuar. É complicado a gente... Vai, toca o barco. Tá bom? Daqui a pouco, no final, a gente volta a debater um pouco mais. Então, deixa eu voltar na apresentação. Vocês estão vendo os slides ainda, né? Sim, estamos vendo. Joia. Então, continuando um pouco. Então, a gente tem várias coisas que vão mudar para mais, várias coisas vão mudar para menos. Então, vou dar mais algumas opiniões. Agora, na verdade, um pouco mais do que opiniões aí, né? Então, por exemplo, na revista Nature, recentemente, ela propôs 3 medidas globais. A primeira delas é seguir a OMS e seguir, de forma geral, as instruções baseadas em ciência e tal. Segunda questão, publicar, e isso eu acho bem importante para a gente, a ideia de publicar evidências e aderir à causa ciência aberta. Ou seja, colaboração na busca por soluções dessa crise, né? Então, para a gente que é da área de pesquisa, esse é o apelo. Terceiro, apoiar, o quanto mais possível, a cooperação internacional. Isso, na verdade, são condições globais, né? Esse artigo da Nature, basicamente, ele fala o que todos os países deveriam fazer. Agora a gente tem algumas questões mais locais. A gente pode sugerir, e de novo, né, uma lista não extensa, vou comentar algumas, e a gente volta a pensar sobre mais alternativas a serem feitas localmente. Eu fiz uma lista com a minha opinião pessoal de ordem de importância, mas posso ter deixado passar itens e vocês podem não concordar com a ordem. Mas vamos lá. Primeiro, investimento em infraestrutura de saúde. Segundo, monitoramento das áreas de contágio, significa onde a coisa está pegando, né? A rede de proteção social, proteção do emprego, a reconexão de cadeias produtivas, como o próprio Alexandre comentou agora há pouco, né? Por enquanto não está pegando, mas a gente deve experimentar algum problema.
aliás, a cadeia produtiva brasileira, ela em alguns setores é muito frágil, né? E a gente teve uma prova disso, por exemplo, na greve dos caminhoneiros. Isso, a cadeia produtiva e de distribuição, né? Isso. E, bom, infraestrutura de internet, treinamento em tecnologias digitais, também como a gente levantou aí, muitas pessoas estão excluídas do mundo digital, então, de novo, aumenta o distanciamento social de inserção dessas pessoas, né? Um pouco no fim aqui, controle de fronteiras. Pensem aí, por favor, mais algumas sugestões. Vou passar um pouquinho, depois a gente volta a discutir isso mais no final, tudo bem? Alguém não está se aguentando e quer sugerir alguma medida meio urgente? Tá, então a gente discute mais ao final. Eu tenho uma medida urgente, é muito rápida. Pode falar. Vacinação obrigatória. Assim que a gente tiver a vacina para o Covid, não só do Covid, mas todas elas obrigatórias. Sem a carteira de vacinação atualizada, a pessoa não tira CPF, não pede passaporte. Só de curiosidade, eu li hoje, por acaso, que acho que foi no O Vale, que 30% das pessoas do interior paulista não estão imunes ao sarampo. Sarampo, que é uma doença muito mais devastadora do que o Covid, né? Aqui as pessoas estão imunizadas, a maioria, né? Então não causa... mas a gente teve um crescimento de sarampo nos anos anteriores, a vacina existe, todo mundo que for num posto de saúde com a carteira de vacinação desatualizada vai receber, mas tem 30% da população sem. Alguém aí não tomou vacina de sarampo? Não precisa responder, porque senão a gente vai sacanear por muito tempo. Mas, enfim, tem razão. Essa questão de monitoração das condições de saúde, né? Alguém queria comentar? Então, tem duas medidas que eu avalio que talvez ganhem mais notoriedade conforme o curso da epidemia, que eu acho que pode entrar em discussão a questão da política habitacional, principalmente por conta das aglomerações, comunidades, favelas, né, e infraestrutura também de saneamento básico. Ah, sim. Para algumas comunidades, se hoje a recomendação é de lavar a mão com sabão, tem locais que não têm acesso à água potável, então a gente não consegue atacar nas medidas mais básicas, né? Perfeito, Pedro. Realmente, saneamento básico, uma medida assim, um pouco mais de longo prazo, né? Mas que o Brasil está atrasadíssimo, né? Bom, deixa eu tocar então, mas por favor anotem esses pontos, a gente vai precisar deles no final. E vamos falar da gente aqui na nossa vida cotidiana, na universidade, algumas coisas vão mudar. Então, eu queria discutir com vocês esses pontos, né? Quando a gente voltar às aulas presencialmente, quando a gente se encontrar e tal, já adianto que não vou apertar a mão de ninguém, vai ser tchauzinho, assim. A gente deve ter, provavelmente, a recomendação de uso de máscara, luva e muito sabão, né? A própria universidade deve passar por um movimento de mudança e maior utilização de ferramentas de ensino à distância. O ensino tende a ser mais assíncrono, né? Mais atividades isoladas entre os alunos, fortalecimento aí do que a gente chama de self-educated learning, que é o aluno individualmente abordar e atacar os assuntos. Algumas coisas bem específicas, né? Não sei quantos de vocês faziam uso de transporte público para ir para a Unifesp. Isso pode não voltar, né? Ou pode ser reduzido. Qual é o tamanho das turmas? Eu, particularmente, dou uma disciplina no laboratório de informática com 60 pessoas, não dá mais, né? Isso fere o conceito de isolamento aí, de distanciamento. Outro ponto, o nosso bandejão, o restaurante universitário, que medidas a gente pode fazer para não ter que fechar, né? E se fechar, fica inviável também o retorno dos alunos às aulas, né?
políticas aí já políticas de sustentação social, como as políticas de permanência dos alunos. Como é que vai ser isso, né? Provavelmente a gente vai ter um problema econômico, mais alunos vão precisar de recursos para permanência. Como é que vai ser isso? E uma coisa muito boba, que talvez nem faça falta para ninguém, mas são as conferências, né? Então, na área de computação, por exemplo, algumas conferências já foram canceladas, outras foram adiadas. Já era um movimento que estava diminuindo, né? As conferências já estavam perdendo força nos últimos anos, e eu acho que vai ser achismo, né? Algumas vão continuar, claro, mas pode ser o golpe de misericórdia para muitas conferências das diferentes áreas de pesquisa. Alguém consegue ver, agora eu queria ouvir um pouco vocês aí, algum ponto que vai mudar, que você espera que mude na sua vida acadêmica, na sua vida dentro da universidade? Professor, eu acho que a universidade, ela de certa forma tem, além de todo esse papel educacional, ela tem um papel social muito importante, né? A maioria dos amigos que a gente leva são feitos, pro resto da vida, são feitos na universidade. E o coronavírus vai de certa forma prejudicar esse tipo de relação, assim, então, até num aspecto social, ele vai acabar impactando na medida que não vão existir mais tantos encontros entre pessoas, turmas e tudo mais. É verdade, Caio, eu nunca tinha pensado, não tinha pensado nisso. O círculo, né, o círculo de amizades, o círculo familiar, praticamente, né, tem muito casamento que acontece, se forma dentro do escopo universitário. Tem um impacto de longo prazo, que eu não tinha pensado, né, realmente. Mais algum ponto, pessoal? Professor, só uma colocação. Sim, Tá me escutando? Tá me escutando? É o Celso. Celso, pode falar. Essa questão também que você colocou aqui das turmas menores, né? Falou que tem 60 alunos numa turma, que provavelmente a tendência é diminuir, né? Acho que isso a primeira coisa que veio na minha cabeça é o impacto com a questão das número de vagas, né, universidades, principalmente em universidade pública, né, que já é concorrido, né, para acessar, e a gente tem aí uma minoria que tem dificuldade de acessar, até por questões mesmo sociais, né? Então eu vejo um grande problema, problema para enfrentar aí para frente. É verdade. Assim, o cobertor é curto, se a gente se a gente vai precisar remodelar o tamanho das turmas, vai faltar em algum lugar, né? Pessoal, vou continuar, tudo bem? Depois a gente retoma essas... Professor, pode falar. posso comentar um intercâmbio associado aí com as viagens, né? Verdade. Intercâmbio, que para quem teve a experiência de fazer algum tipo de intercâmbio, faz uma diferença enorme, né, na sua formação, e também vai ter que esperar. Beleza, Fabrício. Alguém quer falar? Pode falar. Só um comentário rápido sobre, falando mais especificamente de universidade pública e os 3 pilares dela seriam ensino, pesquisa e extensão. Na parte de extensão, isso também teria um grande impacto, né, na universidade, né? Sim, porque uma grande maioria das atividades de extensão, elas são presenciais, né? O que se espera é que se migre um pouco, pelo menos em curto prazo, para ter um pouco mais de atividades à distância, mas capacidade reduzida, né? Muita coisa que se perde. Sem dúvida. Pessoal, vou continuar então, para a gente alimentar mais algumas discussões aqui. Bom, então a gente já pensou nas medidas globais, pensou no nosso dia a dia, né, algumas modificações relevantes no nosso dia a dia. E agora eu vou dar alguns casos, dar alguns exemplos de coisas interessantes, outras não tão interessantes assim, no sentido de ruins, né? Eu gostei muito dessa notícia, por exemplo, que saiu essa semana, que o governo estadual vai assumir os custos do uso de banda para a educação, né? Então, a notícia, na verdade, não era bem essa. A notícia é de que foi lançado um aplicativo e
e um portal de conteúdos para os alunos da rede estadual de ensino. O que eu queria chamar a atenção é que, como é que ninguém pensou nisso antes, né? A maioria das pessoas tem pelo menos um celular em casa, mesmo as famílias com maior dificuldade, e existe, durante muitos anos, a política foi de colocar a internet, Wi-Fi nas escolas, o que obrigava o uso local, né, enfim, as pessoas não moram tão perto das escolas e tal. E essa política aqui é diferente, né? Então essa política significa que cada uma das operadoras de telefonia celular deve, entre aspas, liberar o acesso a esse portal de conteúdos, entre aspas, porque na verdade eles vão tarifar, né, vão bilhetar esse acesso de conteúdo e transferir isso para a conta do Estado. Uma solução muito inteligente, tá? É muito interessante. Então, assim, tempos de crise, surgem soluções interessantes. Essa é uma delas, e especialmente fácil de implementar, né? Especialmente fácil de implementar, porque o número de operadoras são 3 ou 4, e para as operadoras tarifarem de modo específico um determinado tráfego de dados, é relativamente tranquilo. Tá? Bom, mais um exemplo, um exemplo de Singapura, em que o governo basicamente liberou aí um aplicativo que nos beacons de Bluetooth, né, na sinalização do sinal de Bluetooth, verifica se as pessoas estão se aproximando. E, inclusive, o cenário é o seguinte, né, se eu sou um caso conhecido positivo de coronavírus, o meu aplicativo notifica outras pessoas, tá? E tudo isso com alguma tentativa de privacidade, né? Aí você já vai pensar que pode ter muito problema, né? Bom, enfim, a gente vai aprender um pouco com esses problemas, mas a ideia é boa, vai? A ideia é boa. Então, essa sinalização, usando a tecnologia Bluetooth, que é uma tecnologia de redes de curta distância, aproximadamente 10 metros, eu então consigo sinalizar entre as aplicações. Então, se eu, com o meu celular, e eu for marcado como um corona positivo, se vou em um local de aglomeração, as pessoas vão receber um bip, ele olha, se cuida que você está na área de risco. É interessante, né? Controverso, mas interessante. O bom é que a gente tem um ensaio da China, né? A China implementou o modelo usando o WeChat para poder fazer o rastreamento de pessoas com coronavírus e a lista de quem essas pessoas se aproximaram para poder impor uma quarentena ou pelo menos um modelo de testes. Então, vai ter como buscar resultado de coisa que aconteceu na vida real, empírico, né? Deixa eu comentar uma coisa, eu acho que isso é importante comentar. A China é mão de ferro, né? Todo mundo sabe que a China é um regime de partido único e o poder de decisão é muito rápido. E pode também, se você infringir uma decisão, eles podem aplicar sanções fortes, né? Então, o modelo da China, dificilmente a gente consegue reproduzir igualzinho, né? Mas você tem toda a razão que é interessante de ver o comportamento lá. E outra coisa, né? Eu acho muito interessante também essa visão de que a gente está num túnel do tempo em que alguns países estão mais à frente, a gente está algumas semanas atrás. E aliás eu tenho um slide para falar sobre isso aqui, logo mais adiante. Bom, outro assunto são as políticas de distanciamento. Vocês devem ter visto, por exemplo, também na China, em alguns países asiáticos, os drones que ficavam fazendo a vigilância das cidades e avisavam, batia foto, aplicava multa, fazia de tudo ali, né? Então essa foto aqui à esquerda, ela é simpática, as outras não são muito simpáticas, né?
Então, aqui a gente, à direita e acima, a gente tem uma questão de fila, mantendo distâncias mínimas, e N coisas vão ser complicadas de se fazer, né? Deixa eu dar um exemplo que eu acho interessante, que é pedágio. Né? Imagina o risco de contaminação de um pedágio lotado, né? Todo mundo passando ali naqueles caixazinhos, né? E por fim, o que eu acho meio triste nessa questão do distanciamento, como as coisas, as tecnologias e as questões sociais estão juntas, né? Essa foto à direita, abaixo, é uma tentativa de distanciamento do pessoal homeless em uma cidade dos Estados Unidos. Alguma coisa está errada aqui, né? Porque, primeiro, já não devia ter homeless. Segundo, você desenha quadrados e fala para o homeless, olha, cada um no seu quadrado. Tem alguma coisa errada aqui, né? Não é uma coisa normal. Bom, continuando em mais exemplos aqui, tá? Transporte, esse é um ponto que eu queria comentar com vocês, que eu acho que é até positivo. Então, esse estudo eu recebi hoje dos colegas do projeto Intercities de São Paulo, e ele fala basicamente sobre o impacto e a relação entre casos de Covid-19 e o uso de serviços públicos de transporte, tá? Então, vou dar um zoom aqui. Então, basicamente, por exemplo, a gente tem a cidade de Viena, em vermelho aqui o número de casos e como que o uso de transporte público caiu, tá? E tem uma coisa muito interessante que eu queria discutir com vocês. São Paulo está aqui no meio, e se pode observar que a cidade de São Paulo teve uma queda do uso de transporte público, mesmo tendo o número de casos ainda reduzido. Tá? Eu vou usar esse diagrama para comentar que as políticas de restrição no Brasil como um todo, não só em São Paulo, elas começaram relativamente antes de outras cidades. Tá? Então vejam que, pelo menos nesse aspecto, o Brasil teve uma certa vantagem, assim, não se deu tão mal, né? As coisas, a gente conseguiu aprender com a experiência, principalmente dos países asiáticos e europeus, e tomou algumas medidas, digamos, teoricamente, a tempo, né? Então, Professor, só um adendo aí sobre os transportes que você falou de São Paulo. Aqui no Rio, no estado do Rio de Janeiro, estava tendo um grande problema porque os transportes estavam superlotados, seja metrô, seja barca ou seja ônibus. Então, por exemplo, se a probabilidade de uma pessoa pegar a Covid dentro de um ônibus era muito grande, porque como eles diminuíram... Oi? Reduziram as linhas? Reduziram as linhas, mas o público estava muito grande para a quantidade de ônibus que eles disponibilizaram. Então, tipo, ônibus, metrô e barca. Então, sempre vivem superlotados. Não teve uma diminuição, teve uma diminuição de transportes, né, tanto que vão ser cobradores e motoristas dispensados, porém, a quantidade de ônibus que eles colocaram não foi uma quantidade considerável que evitasse aglomeração, muito pelo contrário. As filas nos pontos de ônibus eram enormes. Erro na política, né, sem dúvida, né? Só um adendo aí, porque São Paulo, claro, vi que teve uma diminuição, aqui no Rio foi completamente diferente. Agora... Não teve política, desculpa, não teve política no Rio para que o ônibus não pudesse transportar pessoas em pé, apenas pessoas sentadas? Isso não aconteceu no Rio também? Aconteceu, porém não é respeitado, professor, Entendi. porque as pessoas precisam trabalhar, e o motorista, ele tem ordem da empresa para parar. Então, por exemplo, o governador do Rio falou, motoristas não parem nos ônibus se o ônibus estiver lotado, mas não tem jeito. Se o motorista fizer isso, ele é mandado embora. Então ele para e o ônibus fica superlotado, do mesmo jeito. O problema aí
Bom, tem vários problemas, né? Mas, assim, a retirada de linhas de ônibus foi errada, né? Bom, vamos continuar aqui. Essa foi uma informação a mais. Só um comentário só, que eu vejo que, na verdade, o governo às vezes está muito distante do que acontece na realidade, na realidade das pessoas. Ele toma uma decisão e muitas vezes a realidade das pessoas não permite que ela não consegue, de certa forma, seguir, porque ela é obrigada a fazer determinadas coisas, ou ela é obrigada a ir trabalhar, ela precisa disso. Então, existe uma certa distância. Eu vejo aqui na prática, né? Eu sou microempresário e converso muito com o pessoal, e eles falam para mim, puta, não estou conseguindo fazer isso, é difícil seguir essa orientação, às vezes fica um pouquinho distante, como foi colocado ali, ele falou, puta, as pessoas precisam trabalhar, mas não tem ônibus, né? Às vezes é distante do que ele fala e do que é possível fazer. Sem dúvida, e em várias situações, né? Bom, vamos tocar aqui. Agora tá quase terminando. Professor, só um ponto aqui, que eu acho que faltou Tóquio nessa comparação aí, né? Tóquio é um caso de o Japão, sim, agora que está entrando no estado de emergência, né? Mas pelo alta densidade demográfica, não colocou restrições, né? Algumas aglomerações, sim, mas os casos deles são menores, né? Agora que está aumentando a curva deles, né? Então, aí a movimentação estava garantindo, né? Claro, tem todo o fator cultural deles, de precaverem qualquer doença respiratória, né? Mas aí acho que faltou o Tóquio aí para comparar nessa cidade. A gente vai também um exemplo. Vou pegar Tóquio aqui. No link, eu vou mandar depois para vocês, não tem a cidade de Tóquio, deixa eu conferir. Não tem... não tem a cidade de Tóquio... mas deixa eu mostrar mais uma cidade para vocês. Deixa só um minuto que eu vou tocar de tela no sharing aqui. Tem Tóquio, Arlindo? Eu tenho o link aqui. Tem Tóquio. Arlindo, você pode colocar o link, copiar o link no chat. Aí se alguém quiser abrir, consegue abrir. Não, eu vou só mostrar uma outra que está mais interessante que Tóquio. Só um minuto. A tela tá aparecendo aí para vocês, os gráficos? Tá, logo ali embaixo. Olha Milão. Tóquio tá logo do lado. Isso, Tóquio tá logo aqui do lado. Só uma pergunta, não sei se de repente está nas letras miúdas, eu não consigo enxergar aqui. Mas existe alguma normalização para esses dados em função do número de casos testados? Porque eu acho que no Brasil a gente deve ter muito menos caso testado do que esses países que têm, né, sei lá, mais recursos. Então, eu acho assim, a nossa curva pode estar, se não houver uma normalização, a nossa curva pode estar baixa, mas por conta de falta de teste, né? Mas esse é um outro problema, né, que a gente sabe que tem subnotificação no país, entretanto, a gente certamente está atrás desses outros países, né, no número de casos mesmo, a gente está algumas semanas atrás. Eu normalmente, assim, eu presto mais atenção, por exemplo, no número de óbitos, né, só que mesmo os óbitos não estão sendo testados. Mudou então, hoje, por exemplo. É muito complicado, sei lá, a gente achar que está com um número muito baixo e, na verdade, a gente está com um número bem mais alto que isso. Entendi. Só de curiosidade, mudou hoje a política do governo do estado, eles devem soltar os números não só de mortes confirmadas por Covid, ou seja, que deu teste positivo, mas também as suspeitas de ter sido por Covid. Então, esse número vai ficar mais claro agora, né? A gente suspeita que, provavelmente, a subnotificação é muito alta. Só continuando, então. Nem tudo
são pioras. Eventualmente, se você olhar do ponto de vista de meio ambiente, tem um resultado interessante para a gente, aí, falando sobre cidades inteligentes, que é a redução de poluição. Então, só de curiosidade, né, a poluição, o nível de partículas suspensas no ar na China caiu significativamente durante esse período de isolamento forçado. Monitoramento de fronteiras. Eu acho esse exemplo interessante, ele é tecnológico e mostra o lado humano também. Tá? Então, eu acho até que eu já comentei esse exemplo com vocês algumas semanas atrás, em que os passageiros que chegavam em Hong Kong de áreas onde havia, hoje em dia nem tem mais essa separação de áreas, né? De qualquer lugar você tem que monitorar, mas de regiões, por exemplo, vem de Milão, vem de Bérgamo, na Itália, regiões com um grau alto de contaminação de corona, esses pacientes recebiam um bracelete com um RFID, que você sincronizava no seu celular, e você seria monitorado para ver se você estava no isolamento, você não estava saindo de casa e não estava indo para nenhuma aglomeração. Tá? Só que só 1/3 desses braceletes foram de fato ativados. Então, tem um aspecto aí humano, né, que tem que ser observado também nessas políticas. Né? Bom, quase terminando, a gente vai fazer um seguinte exercício. Tá? Depois de todo esse bate-papo, daqui a pouco a gente vai começar a conversar um pouco mais, mas a ideia é que vocês respondam quais são os novos serviços e aplicações para cidades inteligentes aí nesse cenário após Covid-19. Né? E a ideia é que preparei um formulário para vocês preencherem. Deixa eu mostrar o formulário para vocês. A gente discute um pouquinho ele agora. Tá, então, vocês têm um exercício para fazer, que é o seguinte, né? Preencher um formulário. A ideia é que vocês respondam 4 perguntas. Qual serviço, produto, protocolo ou aplicação é mais importante para a era pós-coronavírus? Descreva qual é esse serviço que você enxerga. E perguntas bem breves, né? Qual que é o público-alvo? Para quem quais são os benefícios esperados e quais são os recursos necessários. Tudo bem? Como vai funcionar essa mecânica? Então, por favor, gaste ali uns 10, 15, 20 minutos pensando e propondo essas aplicações que você considera mais relevantes. Copia o link no chat, Arlindo. Os resultados nós vamos comparar depois, tá? Eu vou mandar os slides, eu vou colocar o slide no Classroom, e todos esses links vão estar disponíveis. Deixa eu colocar no chat aqui. Não estou conseguindo. Ah, peraí, vocês não estavam vendo minha tela, né? Não, só o vídeo agora. Desculpa. Tá travado aqui, ó. Professor, só uma coisinha, na hora que o senhor mencionou ali na questão do transporte, eu trabalho como voluntário em uma ação junto a bancos de sangue aqui no estado de São Paulo, e no domingo agora nós tivemos uma reunião com mais de 300 voluntários, e os protocolos de atendimento nos bancos de sangue estão mudando por causa do Covid, porque
eles não estão aceitando mais aglomeração superior a 5 pessoas nos postos de doação. Só que os bancos agora estão tendo uma dificuldade de angariar novos doadores. Então, eles estão bancando motoristas de aplicativo para buscar grupos de 1 a 3 pessoas em vários endereços na capital ou no interior. E eles estão, assim, buscando, nós trabalhamos com uma planilha colaborativa, né, para poder indicar pessoas que possam doar, porque a vida útil do sangue são 42 dias, e agora com a tendência do frio chegando, os bancos estão diminuindo, e agora estão diminuindo a quantidade, e agora, como eles têm a pretensão, né, a previsão de que a curva de pessoas infectadas aumente, eles estão procurando soluções, tecnologias ou sugestões de como eles podem estar recebendo doadores, doações, agora no período de frio, que é um período de maior demanda. Uhum. E assim, talvez o caso da China possa demonstrar também, né, qual é o crescimento da demanda do uso de sangue, né, nesses casos mais graves da Covid, né. Bom, Luiz, então, legal, essa é, por exemplo, um tipo de aplicação que você pode tentar bolar aí, pensar um pouco sobre ela, pensar um pouco mais. Pessoal, Luiz, só para aproveitar o contato, Luiz, a Alexandre falando aqui, o artigo e o protótipo que a gente pretendia fazer para a aula de cidades inteligentes, eu pensei em bolar um aplicativo para gamificar a doação de sangue. Vamos trocar uma ideia depois? Não sei se você já está em algum grupo. Acho que a gente consegue fazer virar uma coisa bacana, ou pelo menos uma sugestão legal aí que... Perfeito. Pessoal, então, eu vou parar de falar um pouco agora. A gente vai discutir um pouco mais aqui online e ficar essa tarefa para vocês registrarem a sua proposta de projeto, aí a sua ideia. Pode não ter nada a ver com o seu projeto da disciplina, tudo bem? Acho que a ideia é, sobretudo, exercitar essa questão de pensar o que vai ser um problema daqui a pouco, né? Pensar um pouco os novos hábitos que eu tenho que ganhar, as novas habilidades que eu tenho que desenvolver. Bom, então, para fechar essa apresentação, primeiro, né, a gente tem muita incerteza de todos os lados, né, incertezas da economia, incertezas da evolução da pandemia, incertezas, N incertezas, né. De forma geral, todas essas incertezas, elas vão precisar de trabalho em grupo. Talvez uma das poucas certezas que a gente tem é que vai ter que sair junto disso, né. E uma mensagem aí, especialmente nesse momento, e para fechar, é que a gente já aprendeu em várias crises, né, o mundo já passou por várias crises, e em todas elas, um dos melhores investimentos, se não o melhor investimento, foi educação. Né. Então, fica aí a sugestão de trabalhar firme nesse período, especialmente de isolamento, e usar bem o tempo na educação, seja para questões técnicas, seja para questões não técnicas aí. E essa questão do investimento em educação, ela é verdadeira, tanto no nível individual, quanto no nível de recurso público, né? Então, vou parar por aqui agora. Eu deixei o link para vocês do formulário no chat, e depois eu vou subir esses slides e também esse vídeo no Classroom. Agora, minha proposta é a gente conversar um pouco mais sobre os temas, conversar um pouco mais sobre projetos para a era pós-Covid, tá? Então, agora eu queria ouvir de vocês, fiquem à vontade aí para levantar questões, a gente tem uns 20 minutos para conversar, antes de dar os avisos finais e finalizar. Alguém quer colocar algum ponto? Se ninguém for puxar, eu posso puxar um tópico.
Diga, Denise, pode falar. Não, eu acho que uma coisa interessante que a gente pode discutir nesse momento, né, é a que você já levantou, né, eu acho que a gente poderia ressaltar, é a questão da privacidade, né? Então, assim, a gente sabe que existem fatores, por exemplo, claro, momentos de crise, né, onde as pessoas estão com medo, né, e o medo aí eu acho que é uma motivação aí principalmente para pessoas que estão no poder ou querem, né, subir ao poder. O medo é um grande combustível aí para que esses governos possam aprovar muita coisa que não seria aprovada em momentos normais, né? Então, acho que a gente tem que ter aí muito cuidado, principalmente nós aqui da área tecnológica, da área de inovação, com o que a gente propõe, né? Porque isso pode ser usado, né? Isso que eu gostaria que, de repente, o pessoal discutisse, pode ser usado para aumentar poder, né? E o medo é uma coisa que é muito usada aí nesses momentos, né? Então, aí fica aí a sugestão de... Eu queria comentar uma coisa, no texto do Harari, já não me lembro se foi no primeiro ou no segundo, ele coloca o exemplo de Israel, e lembra um pouco também o nosso exemplo do período da ditadura aqui, mas em Israel, que é a terra natal do Harari, houve um pré-guerra, um momento de uma crise extrema, e se aprovou um estado de emergência, né? Só que passou a guerra e tal, e o estado de emergência durou uns 30 anos, né? Então o governo... Você lembra da história da regra do pudim, que ele comentou num desses textos, não sei se foi o primeiro ou se foi o segundo, que tinha uma espécie de uma regra ou ordem para como se fazer pudim, né, por conta de tempos de racionamento e tal. E ele comenta a respeito disso que só depois de muitos anos é que essa diretriz ou a determinação, ela oficialmente foi extinta. Eu acho que é no primeiro texto que ele comenta essa questão. Mas tem razão, medidas que permanecem por longo prazo. Tem que ficar de olho, né? A Hungria lá já liberou plenos poderes lá pro cara, não sei se é primeiro-ministro, o que é, mas ele já está liberado lá. Eu acho que esse também é um dos fatores do acirramento político. Eu acho que o acirramento político vai passar um pouco por alguns abusos que a gente vai ver, vai ter, né? Sim. Inevitável, assim. Eu gosto, só para complementar uma sugestão, né, em termos de ficção, né, eu acho que a série do Black Mirror tem muitos episódios ali que abordam esse tipo de problema, então fica a sugestão aí. Eu, na verdade, eu parei de assistir porque é meio assustador o Black Mirror, porque é muito, muito próximo, né? Tem alguns desdobramentos ali da tecnologia que eles abordam que fica meio assustador, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que eles abordam bastante aí, né? Eu pensei num tema que agora que eu acho que pode ajudar muito, que não é muito falado pela mídia, e às vezes a gente pode até esquecer disso, mas algo que tem aumentado bastante, e esse tema ele pode ajudar muitas pessoas, que é sobre violência doméstica, né? Com o isolamento, aumentou-se muito a violência doméstica, mas isso não é muito falado pela mídia. Eu acho incrível isso. E a gente poderia atuar de determinada forma, com algum aplicativo, enfim, para poder ajudar nessa parte aí também. Isso é bacana, cara. E eu trabalhei com o pessoal do Piauí num aplicativo que eles chamaram de Salve Maria. É bem bacana. Ele é um botão de pânico para pessoa em situação de violência doméstica. Então, a mulher, a criança, enfim, a pessoa que está em situação de violência doméstica consegue, a partir do aplicativo de celular, que ele é disfarçado de joguinho,
disparar um botão de pânico e por geolocalização ele manda uma notificação para a polícia de que essa pessoa está em situação de violência. Só no ano de 2018 eles evitaram assim mais de 100 casos de violência porque a polícia chegou na hora em que estavam indo para as vias de fato. Depois dá uma pesquisada nesse cara, é uma ótima ideia, assim, e até onde eu sei, só foi implementado nesse caso lá no estado do Piauí. E tem mais situações de risco também, né? Não só a de violência doméstica, mas eu acho que hoje em dia o risco alimentar, né? Propor que se ajude algumas famílias em risco alimentar, eu acho que também é um caminho. Eu acho, só para complementar essa questão do botão de pânico, eu acho que o estado de São Paulo implementou um botão de pânico. Poderia investigar aí, mas eu acho que tem. Eu acho, Denise, que é só para quem... para quem tem medida de restrição. Para quem... Isso, para quem... para quem está com medida de restrição de... Né, como é que é o nome daquilo? Não esqueci agora. Quando assim... Medida de proteção. Medida de proteção, né, restritiva. Meu professor, só para pontuar mais uma coisa aqui, só para complementar o que o Leandro falou, é que nesse período de quarentena, né, as pessoas em casa, só ouvindo notícias ruins, vendo a coisa piorar. Hoje eu estava ouvindo o rádio e um radialista comentou que lá na cidade, aumentou o número de suicídios, bastante na cidade. Então, assim, e não é uma coisa divulgada porque existe toda uma cultura de não se divulgar isso na imprensa, né? Aí o cara acabou soltando isso no ar, conversando, dialogando lá no bate-papo, mas pediu para não matar o assunto ali e não para frente. Mas, assim, ele tem informação que está aumentando a quantidade disso. Isso porque as pessoas estão presas, estão passando por dificuldades, sei lá, o psicológico da pessoa começa a piorar e tem gente que faz isso, né? Então, infelizmente, também é uma realidade agora, né? As redes de proteção psicológica têm que aumentar. Claramente, né? Assim... E outra, eu costumo dizer que, quer dizer, não sou eu que digo isso, né? A falta de trabalho, que é uma das coisas que vai acontecer para muita gente, é um dos fatores que mais derrubam a segurança psicológica e a saúde de uma pessoa, né? A gente vai ter esses serviços de proteção que precisam ser reforçados, né? Ô, professor. Pode falar, Emerson. Emerson aqui. Antes de iniciar a aula, a gente estava conseguindo acessar o vídeo, então a gente estava batendo um papo ali no Classroom e surgiu o assunto também da vacinação, né? Que a gente teve aí durante essa semana, a vacinação de gripe, e muitas cidades, nesse momento que a gente percebe quanto que a gente está pecando em vários setores da sociedade no geral. Foi liberado algumas vacinas, porém não se tinha cadastro de pessoas que, né, de grupo de risco, que necessitariam ser vacinadas primeiro. Então, contrariando todas as regras aí de distanciamento social, as pessoas iam 5 horas da manhã para a fila de vacina e ficavam lá até começar a vacinação, umas 9 horas da manhã, e aí acabavam as vacinas e nem todos conseguiram ter essa vacina e saíram de casa, tiveram contato, muitas delas idosos. Então aconteceu isso em várias cidades. Eu moro aqui em Caçapava, também aconteceu bastante isso aqui. Então, nesse momento, a gente vê como a gente está precário em vários setores nos setores públicos, né? É bem complicado isso também. Acho que a gente tem muito campo para poder melhorar e para poder intervir nessa questão de cidades inteligentes também. Se tem uma coisa que não foi muito inteligente, foi essa campanha, né? Realmente. Precisava ter... As pessoas precisam agendar, né? Bastava um aplicativo de agendamento. Mas, professor, o aplicativo não adiantar muito não. Por exemplo, minha mãe é idosa, ela não usa celular, não usa aplicativo, para ela não ia adiantar de nada, entendeu? Eu tive que fazer via canal de comunicação, eu fiz pelo WhatsApp, mas ela já não sabe mexer, eu tive que fazer para ela. Porque o telefone, inclusive, porque assim, infelizmente, tem muitos idosos essa questão que não lida com tecnologia.
Meu pai também não gosta de tecnologia. Então, é complicado você chegar a essas pessoas. E o agendamento, às vezes as prefeituras falam, mas tem que ser via e-mail ou via aplicativo. Nem todos os idosos têm acesso igual. A maioria não gosta. É o mesmo ponto lá da renda mínima, né, da proteção social com pagamento. Mas tem que ter algum modelo, né? E tem que cobrir esse pessoal que não vai acessar. Mas o que me incomoda mesmo é o sem teto, aquele cara que está totalmente excluído. Tá à margem, né? Esse que está à margem da sociedade, ele é difícil de ser... É difícil você pegar. Coberto, O que mais, pessoal? Só para fechar, professor, quando a televisão digital foi começada a ser implementada no Brasil, teve-se a ideia, através do Ginga, que existiria um canal de retorno, que existiria aplicativos do governo para você fazer todo esse trâmite com o governo, canal de comunicação com o governo, né? E hoje todo mundo tem televisão em casa, e hoje todo mundo tem televisão com sinal digital. Então, lá atrás, no passado, foi pensado isso. Hoje você não vê nada nessas televisões digitais hoje. Não tem um aplicativo do governo, não tem nada. Né? Então, está aí uma opção que está a ser trabalhada no futuro. Resgatar isso daí, que isso daí foi pensado lá atrás. Eu acho que ninguém nem lembra mais do Ginga lá da TV digital. Mas você sabe por que não tem? Celular. Não, foi lobby das próprias produtoras de conteúdo, as emissoras, porque para elas não interessa a interatividade, não interessa que você saia do canal. Daí tem que entrar a mão do governo, né? É uma das tristezas da realidade, né? Enfim. Eu me lembro perfeitamente desse processo. Na época eu estava no laboratório da Poli, que estava trabalhando no Ginga. E assim, naquela época você tinha escolhas, né? O governo tinha que bater o martelo ali, e não bateu, né? Venceu o lobby das emissoras. É o tal do capitalismo selvagem, né? É muita coisa referente à questão do capitalismo, você acaba nesse caso aí, né? O Celso, nessa crise a gente teve eventos bem claros aí, nessa coisa da compra dos respiradores, né? É um capitalismo de barbárie, né? Não é nem o selvagem, é barbárie. E é uma coisa que está em um desses textos também aí, é que esse remodelamento, né, de como a sociedade tem que atuar. Uma crise vai expor, né, vai deixar algumas feridas aí muito abertas. Vamos ver como é que a gente vai conseguir lidar com isso. Professor. Fala, Fabrício. Aproveitando o gancho aí do que o colega falou da TV digital, até joguei no chat aí um linkzinho na hora que você estava apresentando, que falou da parte de TV digital aí. O governo liberou, acho que foi hoje, se eu não me engano, multiprogramação de TV digital para os canais por 12 meses, principalmente voltado para a área de conhecimento mesmo, educação. Mas o que é multiprogramação de canal? Um canal transmitir programações simultâneas em até 4 faixas de programação. Tá, entendi. Mas aí, vamos ver. Os canais as emissoras vão ter o direito de multiplicar os canais, né? Isso, que nem a cultura que tem, né? A cultura tem o ponto 1, ponto 2, ponto 3. E aí, isso era só antes. A operadora ela pode transmitir em qualidade padrão, e aí, em vez dela ocupar os 6 MHz, ela vai ocupar uma faixa menor. Aí ela pode colocar várias programações diferentes. Mas quase todas elas transmitem em alta definição e ocupam todos os 6 megas. Isso, essa que era a escolha, Rui, na época. Então, só para deixar um pouco mais claro, né? É uma questão de tamanho de tela, né? Questão de quantidade de dados, tem a ver com o número de pixels. E o lobby básico aí, nas escolhas de projeto, foi de otimizar alta definição e não otimizar interatividade. Então, bom,
Mas, legal, eu acho que algumas emissoras estão um pouco mais conscientes e estão tentando apoiar, tentando gerar algum conteúdo educativo, né? Eu não acredito muito que a gente vá ter algum esforço significativo dessas emissoras principais, que estão no top do Ibope aí, para apoiar a educação, alguma coisa assim. As emissoras, infelizmente, elas... isso ficou... O próprio ministro Mandetta fez uma declaração meio forte contra as emissoras, né, de que elas estavam mais preocupadas em aumentar a audiência, explorando, assim, espremendo um pouco de sangue da crise, do que realmente colaborando com a informação. Infelizmente, não tem muita esperança de contribuição das emissoras, não, para ser sincero. Bom, pessoal, temos mais 5 minutos. Deixa eu dar uma checada aqui no chat. Pessoal, fique à vontade para comentar. Se ninguém quiser comentar nada, a gente vai para os avisos finais aí. Acho que o último comentário tem muito a ver com tecnologia, mas tem a ver com engenharia de cidades ou urbanismo. Talvez um zoneamento mais inteligente da cidade. Hoje, do jeito que a gente trabalha, em que você tem os grandes centros de negócio concentrados no centro e as cidades dormitório em volta como de fato quem mora, né? A questão do subúrbio e do centro. Esse deslocamento, além de ser ultra pesado em termos de consumo de tempo, acaba fazendo com que você fique 1h30, 2 horas, 2h30 num ônibus fechado, com um monte de gente, correndo risco de ser infectado. Lógico, a gente está falando aqui de um futuro em que talvez o trabalho remoto seja mais predominante, mas ainda assim, sem falar na questão de trabalho, você se deslocar para um parque ou ir para um supermercado, transporte público, você ter talvez um pouco daquela quebra do comércio local, em vez dos grandes centros, ou de centros menores de trabalho remoto, como coworkings, para pessoas poderem trabalhar com uma infraestrutura de escritório, enfim, alguma coisa mais de descentralizar esses polos malucos que a gente está criando de Faria Lima, Berrini e Morumbi, né? Mesmo para quem é São Paulo. Um dos colegas aí, em algum momento desse nosso bate-papo, comentou nessa linha, né? E realmente, eu nunca entendi muito por que não existem políticas públicas mais fortes para você morar perto do trabalho. Agora eu queria comentar uma coisa rápida. Eu acho que isso é muito, muito complicado, né? A cidade, infelizmente, eu acho que o Renato entrou e saiu. O Renato é o nosso arquiteto, urbanista, né? Ele não está aqui para nos ajudar. Mas a forma como as cidades se formam, né? É muito orgânica, é de natureza muito orgânica. Então, é muito difícil, né? Você agir com políticas públicas de forma efetiva, né? Isso é um grande desafio, né? Então, eu tenho lido várias coisas, assim, sobre isso, né? E realmente, assim, é muito complicado, muito complicado. É um longuíssimo prazo, né? Posso colaborar com informação a mais? Sim. O que acontece? Eu sou corretor de imóveis. Então, a partir dessa informação, por que as pessoas não moram mais próximas do trabalho? Primeiro, você tem que analisar a região. Às vezes a pessoa quer morar ali. Por exemplo, eu moro aqui, tem a Volkswagen aqui em Resende, Volkswagen ônibus e caminhões. Ela fica a 20, 25 minutos daqui da cidade. Porém, o local que ela fica, os bairros próximos, não são bairros bons. Por quê? Tem bandido, enfim. Então não tem como. Quem vai querer morar nesses bairros? Realmente são as pessoas mais humildes. Uma pessoa, um diretor da Volkswagen nunca vai morar num bairro desse. Ele mora mais distante, mas ele tem um poder aquisitivo melhor. Então, os bairros, eles também são... O que deveria haver é um planejamento, isso existe, da prefeitura com relação aos bairros. Existem bairros, existem áreas reservadas
a bairros de maior poder aquisitivo, existem bairros reservados a áreas de poder de menor aquisitivo. Então, quando você fala de morar perto do trabalho, isso tudo tem que ser verificado junto do, por exemplo, aquele bairro que você está almejando, porque é perto do seu trabalho. Dentro do plano diretor da prefeitura, ele é um bairro que vai te atender? Ele é um bairro que vai te gerar segurança? Ele é um bairro que vai gerar segurança para a sua família? Se todas essas perguntas forem respondidas, você vai morar lá. Mas se alguma delas não for respondida, com certeza você não vai morar. E fora os valores, né? Todo município tem a sua política de zoneamento, né? Aliás, é um tema bem legal, assim, de tratar na disciplina, essas políticas de zoneamento dos municípios. E isso tem que estar... Mas essas políticas são muito influenciadas, né? O Leandro aí, que é corretor, né? Pelo próprio mercado imobiliário, né? Não é exatamente... Existem lobbies grandes aí do mercado imobiliário que mudam e que se alteram, e isso é uma coisa realmente muito orgânica, a gente não tem como prever, e é muito difícil de fazer um planejamento nesse sentido. Mais ou menos. Eu vou contar uma história aqui que às vezes prejudica até as pessoas. Tem os famosos sem terra, o MST. Nossa, como eu odeio esse movimento. Por quê? Como aconteceu aqui em Resende um caso. Um grande supermercado veio para cá, foi e colocou a área dele, vamos supor, era 5 mil metros quadrados, era um baita de uma rede, ia se instalar ali. O que aconteceu? Um pessoal do MST ocupou, vamos dizer assim, 500 metros quadrados desse terreno. A justiça deu ganho de causa para esse pessoal. O que aconteceu? Ninguém quer morar lá perto. Ninguém quer ficar mais ali. Todo mundo tenta vender os seus imóveis e tal, não consegue. Porque violência, é mau cheiro perto, é falta de estrutura, a prefeitura não investe lá para poder colocar água, etc. Então, você tem que ver, tinha tudo para ser uma área boa, tinha tudo para poder crescer. Cresceu até onde pôde, até o momento que essas pessoas chegaram lá. Agora ninguém mais quer investir. Então, tem que se tomar muito cuidado, porque às vezes as áreas são preparadas, mas há invasões, e no Brasil, infelizmente, quem invade... Mas, na verdade, o que eu estava dizendo é que justamente é difícil de você prever. Você tem muitas variáveis e muitos fatores. Então, sim, interesses políticos. Você prever, você fazer planejamento, né? Então, é muito complexo isso. Né? Tem um experimento que é numa cidade, não sei se é lá em Singapura, nos arredores, alguma coisa assim, que é uma cidade que foi inteiramente planejada, né? E ela é uma cidade inteligente, agora eu esqueci o nome, começa com S, eu acho. E aconteceu um fenômeno que as pessoas não querem ir para lá, né? Então, é um caso que está sendo muito estudado, né? Porque ela foi inteiramente planejada e as pessoas não querem. Não sei se é uma questão de custo, não sei se é uma questão de emprego, não sei se é uma questão de que os familiares dessas pessoas não estão lá, é uma questão que as pessoas, elas tendem a ficar nos bairros, eventualmente, onde elas nasceram. Então, eu não cheguei a ler exatamente qual é o problema lá. Mas, assim, é muito complexo a previsão, né? A previsão é muito complexo, o planejamento também. Né? Claro que as tentativas, elas têm que continuar, mas é muito complexo. Bom, pessoal, precisamos fechar. Falta pouquíssimo tempo e a gente tem alguns avisos para fazer. Então, por hoje, nós vamos encerrar daqui a 2 ou 3 minutos e vamos para avisos. Então, primeiro, o formulário, não deixem de preencher. Vou computar a presença pelos formulários preenchidos. Peço um pouco de desculpas por dar uma variada do tema, mas eu achei que era uma discussão que a gente devia puxar, até porque a gente queria que as propostas de projeto fossem, talvez, tentando resolver os novos problemas, olhando para essa nova realidade. Devo lembrar que a gente tem um formulário dos grupos, se alguém não preencheu ainda, precisa preencher, que é aquela formação de grupos de trabalho. Alguma dúvida sobre o formulário de grupos? Eu tenho. Onde eu encontro o formulário, professor?
Tá no Classroom. Você entrou hoje, né, Lucas? Sim, hoje, exato. Isso. Está no Classroom. Certo, obrigado. Bom, Álvaro, Denise, mais avisos? Tem mais coisa aí, né? Tem. O Álvaro tem lá o aviso da próxima aula. Olá, pessoal. Então, na próxima semana, a gente vai ter um convidado externo, vai ter o Igor, que trabalha na USP, diretamente ligado ao projeto do NCT, do qual a gente, de cidades inteligentes, do qual a gente participa, e ele vai falar um tema aí mais técnico, né? Vai ser especificamente sobre a plataforma desenvolvida lá na USP, né? Que serve de infra, né? Para a implementação de recursos de tecnologia da informação e comunicação em cidades inteligentes. Então, ele vai dar uma palavrinha sobre a plataforma, tem um vídeo já gravado a respeito disso, a gente vai divulgar esse vídeo antes para vocês, e ele deve ficar disponível para tirar dúvidas e também para fazer alguma explicação adicional. Então, o tema vai ser um pouco mais técnico aí, né, nesse sentido, já na próxima aula. Para quem pretende utilizar, né, essa plataforma, acho que pode ser uma boa oportunidade, tanto para entendê-la um pouquinho mais, né, por dentro dela, o funcionamento dela, ou tanto para usá-la como uma ferramenta mesmo, né, uma caixa preta ali que a gente vai só utilizar para, eventualmente, algum aplicativo fazer conexão com ele. Era esse o recado, particularmente, né? Depois, na sequência, a gente vai definir as próximas seminários e que faremos aqui nessas nossas aulas. Acho que é isso. Legal. Então, pessoal, vamos encerrando. Alguém... Professor Arlindo, precisa é o Caio aqui. Fala, Caio. Beleza? Rapaz, eu queria dar uma palavrinha mais para vocês mesmo, professor Álvaro, a Denise, acho que em nome de todos os colegas aí, parabenizar a iniciativa, porque todos nós estamos tendo que, como bem o senhor disse aí, remodelar, né? Criar novas habilidades, inovar, e a educação, eu falo aqui pela iniciativa privada, enquanto coordenador de pós, o quanto que eu estou lutando, indo em busca de criar ferramentas para que as aulas não possam parar, e aí nós temos problemas de alunos que não têm acesso à internet, e estou vivendo uma experiência muito grande em relação a isso. Então, ver o engajamento do senhor, do professor Álvaro e da professora Denise, eu queria registrar aqui o agradecimento, sincero, sem demagogia alguma, parabenizar aí tudo que vocês estão fazendo por nós, alunos aqui, e só isso, só deixar um obrigado mesmo. Obrigado vocês aí por terem... Valeu. Por estarem aguentando a gente aqui nesse momento. Ô, professor, mais uma dúvida. Quem está falando? Emerson? É o Emerson. Eu entrei um pouco mais tarde na aula hoje, porque o link que estava lá, eu acho que o link é diferente. Eles vão mudando os links todas as aulas? Como que está sendo acesso a esse link? O link eu não peguei. Está diferente da aula passada. Essa semana é diferente. Eu acho que foi um link diferente, realmente. Eu esse detalhe eu ia comentar quando eu entrei e esqueci, peço desculpa. Não precisa, né? Acho que aconteceu algo aí. Não, ó, tinha acontecido algo, porque assim, eu entrei no Calendar e eu notei que ele mudava o link, quando você mudava o... Mas daí eu voltei e tentei configurar para ter o mesmo link, eu achei que estava funcionando, mas... Não, tinha umas 6 pessoas hoje lá que não estavam conseguindo acessar também. Ó, mas eu não vou mais mexer no link. Tá bom. E agora eu não vou mais mexer no link. Ah, legal, obrigado. Então tá bom, pessoal, deu 9 horas. Ó, vou subir o vídeo no Classroom, os slides também, e o formulário já está no Classroom, ok? Pessoal, então a gente vai subir um vídeo aí para preparação para o seminário da semana que vem. A gente vai subir isso antes, tá bom? Em breve aí vocês vão ver lá no Classroom. Tá, o meu último recado aqui, acho que seria, de repente, até uma dica, né? Para quem está ainda sem tema, né? De vez em quando eu recebo alguns e-mails, o pessoal perguntando, né? Eu acho que qualquer pergunta, hoje mesmo, né? Hoje a gente teve várias perguntas, várias questões, questionamentos, né? E quaisquer dessas questões que apareceram hoje podem gerar um trabalho, né? Então, assim, você tem a questão, você tem um problema, né?
Então, acho que o primeiro passo é como é que esse problema é só meu, né? Porque esse problema, né, eventualmente vai ser um problema que ocorre em outras partes do país, em outras regiões do mundo, né? Então, esse problema aparece em outros locais, como ele é tratado, né? Existem soluções para ele, tanto do ponto de vista científico, né? Uma busca, vocês podem fazer uma busca a partir de literatura científica ou de mercado, né? Como estão tratados? Acho que o primeiro passo seria esse, como esse problema é tratado, e eventualmente vocês aí já puxem para o nosso contexto, isso aí aqui, será que essas outras soluções, né? Será que elas funcionariam aqui? Qual é o nosso contexto, né? Então, eu acho que seria aí a minha dica para o pessoal que ainda está procurando, né, procurando aí o tema do artigo, etc. Bom, meu recado. Qualquer coisa, podem continuar mandando e-mail, né? A gente vai tentando ajudar. Beleza, pessoal? Vamos finalizar, então. Obrigado a todos e na próxima quarta-feira a gente se fala.